Seja muito bem-vindo ao canal Casa de Oleiro. Este é mais um episódio emocionante da nossa saga Criação e Queda. Uma jornada épica contada segundo a Bíblia que nos leva a reviver os momentos mais decisivos e impactantes da história da humanidade. Se este conteúdo já faz sentido para você, eu peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. Com esse simples gesto, você nos ajuda a levar essa mensagem poderosa a muito mais pessoas. Hoje, vamos nos aprofundar na história de dois irmãos. Uma história que ecoa até os nossos dias. A história de Caim e Abel. Depois da expulsão do paraíso, a vida para Adão e Eva teve que seguir adiante. Agora, em um mundo muito diferente. Fora dos portões do Éden, eles começaram a construir uma nova realidade. E com o tempo, a família cresceu. Nasceram seus filhos, Caim, o primogênito, o primeiro a nascer fora do jardim. E depois, Abel, o mais novo. Dois irmãos criados sob o mesmo teto, mas com corações que tomariam rumos completamente diferentes. Caim dedicou-se ao trabalho da terra. Ele era um lavrador, um homem que conhecia os ciclos do plantio e da colheita, que sentia o suor escorrer sob o sol enquanto arava o solo. Já Abel escolheu um caminho diferente. Ele se tornou pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos, guiando-os por pastos verdes e protegendo-os dos perigos. Dois irmãos, dois ofícios distintos, e em seus corações duas disposições que logo seriam reveladas. Eram dois irmãos, duas ofertas, dois corações prestes a serem provados. Chegou o tempo determinado para que ambos apresentassem uma oferta a Deus, um ato de adoração e reconhecimento. Caim, o agricultor, reuniu uma parte dos frutos da terra que ele havia cultivado. Talvez fossem bons frutos, resultado do seu trabalho árduo. Abel, por sua vez, preparou sua oferta com um cuidado especial. Ele não trouxe qualquer animal, mas escolheu as primícias do seu rebanho, as melhores e mais gordas ovelhas. Uma oferta que demonstrava honra e reverência. A Bíblia nos conta que Deus atentou para Abel e para a sua oferta houve aceitação, um agrado divino. Mas, para Caim e sua oferta, a reação foi diferente. Deus não se agradou. A questão aqui vai muito além dos produtos apresentados. Não era simplesmente uma questão de frutos contra cordeiros. O problema não estava apenas no que foi oferecido, mas na intenção por trás da oferta, na atitude do coração de quem ofertava. Abel ofereceu o seu melhor com um coração sincero. Caim, por outro lado, cumpriu um ritual, mas seu coração não estava no lugar certo. Ao perceber a rejeição divina, a reação de Caim foi imediata e visível. Seu rosto se fechou, caiu. A alegria deu lugar a um semblante sombrio. E dentro dele, em silêncio, uma semente perigosa começou a germinar. A inveja, que rapidamente se transformou em ira. Um ressentimento profundo contra seu irmão e talvez contra o próprio Deus. Aquele sentimento crescia, alimentado pela comparação e pelo orgulho ferido. Vendo o estado de Caim, Deus, em sua misericórdia, não o abandonou em sua raiva. Ele se aproximou e falou diretamente com ele, como um pai que busca corrigir um filho. Deus lhe perguntou: "Por que você está assim, com o rosto transtornado? O que o perturba?" E então lhe deu a chave para a reconciliação. Se fizer o bem, se agir corretamente, não será aceito. Sua oferta não será recebida com alegria. Deus estava mostrando a Caim que o caminho para a aceitação estava aberto. Dependia apenas de uma mudança de atitude. E então veio o aviso, uma das passagens mais profundas e sérias
de toda a Escritura. Deus continuou dizendo a Caim: o pecado está à porta, espreitando, desejando você. Ele quer te dominar. Era uma imagem poderosa. O pecado como uma fera agachada, pronta para atacar no momento de fraqueza. Mas Deus não o deixou sem esperança. Ele concluiu com um mandamento: mas você deve dominá-lo. A responsabilidade era de Caim. A escolha de ceder ou de resistir estava em suas mãos. Caim ouviu o aviso. Ele ouviu a voz de Deus, a oferta de redenção e o alerta sobre o perigo iminente. Mas a semente da amargura já havia criado raízes muito profundas. Ele escolheu ignorar o conselho divino. Ele ouviu, mas não mudou. A ira que ele alimentava em seu coração já havia se tornado um plano sombrio. Ele não buscou o perdão, não tentou corrigir sua oferta ou seu coração. Em vez disso, ele deixou que a fera do pecado entrasse. O plano foi colocado em ação de forma fria e calculada. Caim chamou Abel, seu próprio irmão, e disse: vamos ao campo. Abel, talvez sem suspeitar de nada, confiando em seu irmão, o acompanhou. Ali, longe de qualquer testemunha, na vastidão do campo, o impensável aconteceu. Não houve discussão acalorada que precedesse o ato. Não houve gritos por socorro. Não houve chance de defesa. A inveja e a ira, nutridas em segredo, explodiram em violência. Ali, naquele campo, o primeiro sangue humano foi derramado por mãos humanas. O primeiro homicídio da história. Um irmão tirou a vida do outro. Aquele pecado que começou como um pensamento de desobediência no jardim do Éden, que se manifestou em vergonha e culpa, agora se revelava em sua forma mais brutal e trágica, a violência e a morte. A consequência da queda se aprofundava, manchando a própria terra com o sangue de um justo. Mas nada ficou oculto aos olhos de Deus. Ele se aproximou de Caim novamente. Não com uma acusação direta, mas com uma pergunta que lhe daria uma última chance de confessar. Onde está Abel, teu irmão? Uma pergunta simples, mas carregada de significado. Era um convite ao arrependimento. A resposta de Caim revela a profundidade de sua queda, a frieza que havia tomado conta de seu coração. Com um misto de desafio e indiferença, ele respondeu: não sei. Por acaso sou eu o responsável por meu irmão? Sou eu o guarda dele? Com essa pergunta retórica, Caim não apenas mentiu, mas negou o vínculo mais fundamental da fraternidade e da responsabilidade humana. Mas havia uma voz que Caim não podia silenciar. Deus lhe disse: o que você fez? Ouça, a voz do sangue do seu irmão clama a mim da terra. O sangue inocente de Abel não se calou. Ele clamava por justiça. A própria terra que bebeu aquele sangue se tornou uma testemunha contra Caim. A criação, agora manchada pelo primeiro assassinato, se levantou em protesto. A consequência de seu ato foi terrível. Caim foi amaldiçoado. A mesma terra que ele trabalhava agora se voltaria contra ele. Ela não lhe daria mais sua força. Ele plantaria, mas não colheria. E mais, ele seria um fugitivo, um errante sobre a face da terra, condenado a uma vida de inquietação, sem lugar para chamar de lar, sem descanso, sempre em movimento, carregando o peso de sua culpa. Mas mesmo nesse momento de juízo severo, a história revela um aspecto surpreendente do caráter de Deus, sua misericórdia. Caim, desesperado, clama que seu castigo é maior do que pode suportar e teme ser morto por quem o encontrar. E então, Deus age de uma forma inesperada. Ele colocou um sinal, uma marca em Caim, não como um selo de vergonha, mas como um sinal de proteção, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Justiça e graça
caminhando lado a lado, mesmo na mais sombria das histórias. A história de Caim e Abel é muito mais do que um relato antigo sobre um conflito familiar. É um espelho para a nossa própria alma. Ela fala sobre temas universais e atemporais. Fala sobre a inveja, essa emoção corrosiva que nos leva a ressentir a bênção do outro. Fala sobre escolhas, sobre como reagimos à correção e à oportunidade de mudança. E, acima de tudo, fala sobre o que fazemos com aquilo que cresce secretamente dentro do nosso coração. Fica a lição profunda. O pecado sempre começa pequeno. Pode ser um pensamento de inveja, uma palavra de amargura, um sentimento de ressentimento. Mas se for alimentado, se não for dominado na porta do coração, ele cresce, se fortalece e pode levar a consequências devastadoras. O pecado nunca termina pequeno. Se este episódio tocou o seu coração e trouxe uma reflexão importante para a sua vida, eu peço mais uma vez, curta este vídeo e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal Casa de Oleiro para não perder nenhum capítulo desta jornada. Continue acompanhando a saga Criação e Queda segundo a Bíblia. A história está longe de terminar. No nosso próximo episódio, vamos ver como a humanidade continua sua caminhada longe do Éden, as consequências do pecado se multiplicando e os primeiros sinais da civilização, que se formaria a partir da linhagem de Caim. Até lá!